Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Eu sou a professora Amanda e no nosso vídeo de hoje a gente vai continuar fazendo nossa atividade sobre perda de carga, né? Gente, na nossa última aula a gente viu, né, essa parte de cálculo do volume de reservatórios e a gente dimensionou os diâmetros, né, de sucção e recalque. Agora a gente vai calcular as perdas de carga. Como eu falei no vídeo anterior, essas perdas de carga, né, as distribuídas, a gente vai utilizar aquela fórmula de Haase-Williams, né, e para as localizadas também, visto que a gente vai fazer pelo método do comprimento equivalente, certo? Então, eu vou montar minha planilha com vocês e vocês acompanham daí, tá bom? Então, o que que a gente precisa, né, para calcular a nossa perda de carga? Primeiro, né, a gente vai calcular a perda de carga, nesse caso aqui específico, né, na sucção e no recalque, né, visto que a gente vai precisar dessa perda de carga para dimensionar nosso sistema de bombeamento, né. Então, perda de carga, primeiro, na sucção, certo? Aí, vamos primeiro colocar a distribuída. Para a gente calcular nossa perda de carga distribuída, a gente só precisa do diâmetro, né, de sucção, vou chamar de DS, né, um DS é minúsculo, né, para ficar ali tranquilo. Diâmetro de sucção, certo? O adotado. A gente precisa do comprimento da tubulação em metros, né? Aí aqui, gente, a gente já tem que começar a perceber uma coisa. Deixa eu abrir aqui o slide, né, pra gente pegar as nossas fórmulas, né? Então, aqui, pessoal, o que que a gente vai precisar, né? Na perda de carga distribuída, a gente precisa do nosso coeficiente de rugosidade, né? Então, eu vou colocar ele aqui nessa tabela de dados. Vou colocar aqui, ó, aquele coeficiente de rugosidade, que é o C, que ele é um adimensional, que depende da natureza da tubulação, né? A gente já conversou. E aí, pessoal, aqui a gente vai colocar para a tubulação de PVC, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho essa tabela, né? A gente tem aqui, ó, que para a tubulação de PVC a gente vai adotar 150, certo? Então, aqui C igual a 150. Tranquilo. Então, a gente precisa do comprimento da tubulação, né? Do diâmetro da sucção. Deixa eu organizar aqui, né? Diâmetro da sucção, que a gente vai pegar aqui de cima, né? E aí, aqui a gente vai ter nossa perda de carga, né? Então, eu vou colocar aqui a perda de carga em metros, né? Certo? Vamos lá, vamos calcular isso agora. Deixa eu organizar aqui, gente, que eu tenho essa mania de organização. Então, vamos lá. O que que a gente vai fazer, gente? Vamos lá, nosso diâmetro de sucção, a gente tem que colocar igual aqui, né, a 50, certo? Comprimento da tubulação, a gente vai ter que ver no esquema, né? Então, aqui, ó, na nossa tubulação de sucção, o comprimento da tubulação vai ser, ó, 3 metros mais meio metro, né? Então, 3,5 metros. E aqui a perda de carga em metros. Quem é a nossa perda de carga? A gente tem que lembrar lá da nossa expressão de Haase-Williams, né? Deixa eu pegar ela aqui para você. Tá aqui, pessoal, ó. Eu sempre faço o seguinte, ó. Como a vazão e o C, eles estão sobre o mesmo expoente, né? Eu sempre passo esse D para cá, ó. E aí, tanto a vazão quanto o C, ambos ficam elevados a 1,85. É isso que eu vou fazer agora. Então, ó, igual a... Vou abrir parênteses, né? 10,65 dividido. Aí, vou abrir parênteses. O diâmetro. Só que esse diâmetro aqui, pessoal, ele tá em milímetros. Ele precisa sair aqui em metros, né? Então, a gente vai dividir por 1000. Certo? Aí, o diâmetro, ele é elevado a 4,87. Certo? O que eu vou precisar fazer, gente? Eu vou fechar aqui e fechar aqui. Certo? Temos a primeira parcela, vezes a nossa vazão, que já está aqui, ó, em metros cúbicos por segundo, né? Dividido pelo nosso coeficiente, que a gente colocou aqui na tabela de dados, né? Ambos elevado a 1,85. Aí aqui, ó, eu vou fechar outro parênteses aqui.
E aqui, para fechar essa galera toda, para a gente multiplicar pelo comprimento, vou colocar esse parênteses, né? E aqui é o comprimento da tubulação. Certo? Vamos dar um enter para a gente ver, ó, já calculou minha perda de carga em metros. Certo? Aí agora, deixa eu colocar essa fórmula aqui embaixo, né? Vamos para a perda de carga localizada, certo? Isso só na sucção, tá aqui. Localizada. Então, para localizada, a gente precisa novamente, ó. Primeiro, né? A conexão. E conexão vai ser, né? O diâmetro. Aí agora eu venho para cá, né? Na verdade, vai ser só D, que é o diâmetro da conexão. Lembrando que se a conexão tá no sucção, né? Então, o diâmetro vai ser igual ao diâmetro de sucção. Aqui a gente vai ter o comprimento. O L é equivalente, né? Na verdade, LE. E aqui a gente vai ter a perda de carga. Certo? Aí aqui depois eu organizo para a tabela ficar toda do mesmo tamanho. Então, ó. Localizada vem até aqui, né? Aqui. Vamos colocar uma linha aqui para ficar organizado, né? Então, aqui a gente vai tirar as bordas e organizar aqui agora. E aqui vamos colocar a borda aqui, tá? Então, vamos lá. Mania de organização, minha gente. Perdão aí que acaba demorando um pouco. Então, ó, a conexão. Já conversamos no vídeo passado o que é que a gente tem no reservatório inferior na sucção, né? A gente tem uma válvula de pé com crivo. Então, aqui, ó. Válvula de pé. Vou colocar. Certo? E aqui, gente, a gente tem... Aqui a gente tá vendo que é um joelho, né? Então, nesse joelho eu considero aqui, ó, nessa tabela aqui dos comprimentos equivalentes, eu vou considerar um cotovelo, esse aqui, ó, de raio curto, que é o que tá mais parecido com aqui da nossa instalação, né? Então, vou colocar aqui joelho, 90 graus, né? Certo? Só isso que tem, né, ali na figura. Gente, eu não sei. Achei, 90 graus. Certo? Tá na sucção, qual é o diâmetro, né? Igual ao diâmetro de sucção, ó. E aqui, ó, eu divido com F4 para travar, para puxar para essa outra aqui, tá? Aí, agora aqui a gente vai ter que pegar a fórmula, né? A válvula de pé com crivo, ó, é essa daqui. Então, a fórmula é 0,56 mais 255,48 multiplicado pelo diâmetro, certo? Só que esse diâmetro tem que estar em metros, a gente divide por 1000. Aí agora vamos para nosso joelho, né? Nosso joelho, que vai ser esse cotovelo aqui, ó, é 0,189 mais 30,53 vezes diâmetro dividido por 1000. Tranquilo, né, pessoal? E agora, para calcular a perda de carga, utiliza a fórmula de Hazen-Williams, tá? Eu vou digitá-la novamente para vocês, só para que vocês consigam decorar, né? Mas eu poderia copiar e colar aqui, certo? Só pegando as informações certinhas. Então, mas vamos digitar novamente, ó. Igual, abre parênteses, 10,65 dividido pelo diâmetro, que é dividido por 1000, elevado a 4,87. Então, aqui a gente vai ter, ó, um parênteses fechando essa expressão e um parênteses para fechar com 10,65, vezes a vazão, dividido pelo C, certo? Que é 150. Isso aqui é elevado a 1,85. Aí a gente vai fechar aqui, ó. Fechou. E aqui eu vou fechar outro parênteses com o começo da minha expressão para poder multiplicar pelo comprimento. Só que agora o comprimento, esse comprimento é equivalente. Certo? Tranquilo, ó. Aí o que eu vou fazer, professora? Eu vou ter que digitar tudo de novo para a próxima? Não. A gente vai
Travar o que não varia. O que é que não varia aqui, né? Olha só, o que não vai variar. O diâmetro ele vai pegar desse de baixo, pode variar, né? A vazão é o C22, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? A vazão não vai variar. Então, a gente pode digitar aqui, colocar aqui e digitar um F4. E esse coeficiente também, que é o 150, ó, que tá lá em cima, vai ser igual, não vai variar também, certo? Então, travando, a gente pode puxar aqui, ó, que ele já calcula a nossa perda de carga sozinho, tá? E aqui eu vou colocar outra célula com perda de carga total. Distribuída mais localizada, né? Isso na sucção, tá, pessoal? Ainda vou colocar aqui sucção, perda de carga total, só para não restar dúvida, né? E aqui a gente vai só somar, né? Vai colocar outra célulazinha aqui, ó, e vamos somar. Igual a perda de carga distribuída mais as perdas localizadas. Tranquilo, né, pessoal? Agora a gente vai copiar essas tabelas, né? E vamos fazer a mesma coisa para o recalque. Então, aqui, ó, no recalque agora, a distribuída. Então, a gente aqui vai pegar o diâmetro de recalque, que é o 40, ó. Então, aqui que a gente muda, né? Vira um DRzinho. Aí ficou Rzão, né? Deixa eu arrumar, gente. Comprimento da tubulação. Aí a gente vai ter que ir no recalque e olhar, né? Então, aqui a gente tem, ó, meio mais 3, 3,5, mais 4, 7,5, né? 7,5, mais 3, mais 3, mais 2, mais 1, mais 0,5, dá 17 metros, tá, pessoal? Esse somatório aqui. Então, aqui a gente tem 17. E aí, ó, aqui tá calculando errado, né, minha gente? Obviamente que aqui tá um número muito grande. Então, vamos organizar. Então, aqui tá pegando o diâmetro, tá certo? Ó, dividindo por 1000, transformando em metros. Mas aqui, ó, tem que pegar a vazão. Então, vamos ver aqui. A célula da vazão tá aqui, né? E aqui tem que pegar o 150, né? O C. Certo? E vamos ver se o comprimento é o C42 mesmo, está pegando certinho, tá? Então, aqui a gente tem nossa perda de carga. Agora, vamos para localizada, né? Vamos mudar aqui. A gente já sabe que tem uma válvula de retenção. Vamos pegar o diâmetro, né? Agora do recalque, então, igual a 40. E aqui não, já vou travar e vou puxar, né? Então, aqui 40. Aí, vamos ver. Agora aqui, pessoal, a gente vai ter que observar uma coisa, né? Por exemplo, ó, se a gente vier olhar aqui na figura, aqui a gente tem um joelho, 2 joelhos, 3 joelhos, 4 joelhos, 5 joelhos. Mas aqui nós temos 2 curvas, né? Então, joelhos a gente tem 5. Então, esse valor aqui ele vai ser multiplicado por 5, né? Então, eu vou inserir aqui uma célula e vou ter que colocar aqui... Eita, inserir 2, né? Perdão, gente. Vou inserir aqui pra gente colocar a quantidade, tá? Só pra facilitar essa parte. Quantidade. Então, válvula de retenção tem 1, joelho tem 5. Aí, a curva, a gente vai olhar aqui, vai ser essa daqui, né, ó. 0,036 vai ser essa curva. A gente tem 2 curvas de 40 também, então aqui eu desço, ó. 2 curvas. Vamos olhar o que a gente tem mais lá no nosso esquema, né? E só, né? Só que aqui a gente sabe que a gente ainda tem que ter o registro, né? Então, eu vou considerar aqui um registro de gaveta, tá bom, pessoal? Para limpeza do reservatório. Então, aqui
Vamos puxar um registro, né? Aí aqui, gente, vamos digitar as fórmulas, né? A do joelho já tá certinha, ó. Aí o que vai acontecer? A gente vai precisar apenas... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui que eu tô achando bastante grande, mas é isso mesmo. A gente vai precisar apenas multiplicar pela quantidade, né? Então aqui, ó, a do joelho vai ser isso, né? Só que a gente vai multiplicar pela quantidade de joelhos, né? Vezes a quantidade de joelhos. A de válvula de retenção, vamos procurar aqui. Vamos procurar aqui, né, ó, válvula de retenção leve já tá aqui bem pertinho. Então, ó, igual 0,247 mais 79,43 vezes o diâmetro dividido por 1000, né? E aqui eu só vou colocar entre parênteses, né? Eu sei que só tem uma, mas como eu já coloquei multiplicando pela quantidade do outro, esse eu também vou colocar. Certo? Tranquilo aqui, né? Deixa eu organizar aqui. Vamos ver se tá pegando tudo certinho, né? Certo. Aí, vamos lá. Aqui ele já tá calculando a perda de carga, né, gente? Vamos já automatizar, porque, ó, aqui ele já tá pegando tudo certinho, né? Aqui o comprimento, aqui o diâmetro, né? A gente já conferiu aqui que é vazão e o C. Então, aqui, ó, o que eu já posso fazer? Puxar, né? Para ele calcular para os outros. Aqui apareceu 00, que aqui a gente não tem comprimento ainda, né? Vamos ver o da curva agora. Então, ó, da curva, a gente vai considerar o de cima, né? Esse aqui, ó, 0,036 mais 12,15 vezes... Opa, 2 não, né, gente? Vezes o diâmetro, perdão. Dividido por 1000. E agora eu vejo a quantidade. E aqui, ó, o registro de gaveta. Vamos ver aqui, ó, registro de gaveta 0,010 mais 6,89 vezes o nosso diâmetro, né? Dividido por 1000. E aí fica no D49 só para multiplicar pela quantidade, né? E aqui eu fecho aqui, tá? Tranquilo, né, pessoal? Então aqui vamos só dar uma olhadinha, conferir se tá pegando tudo certinho. Aparentemente sim, né? O que a gente vai fazer? Como aqui a gente tem muita perda de carga, eu vou colocar aqui, perda de carga total, né? Em metros. Pra gente não sair somando célula por célula. Que nem a gente fez na sucção, né? Poderia ter feito isso pra sucção também. Então aqui, ó, eu vou colocar um autossoma e ele já vai somar minha perda de carga localizada, né? Tranquilo, né, pessoal? Então agora a gente já tem perda de carga localizada no recalque, né? E distribuída e também na sucção. Deixa eu colocar aqui um rosinha. E aí, nos finalmente, né, a gente precisa da perda de carga total. Deixa eu logo somar aqui a da sucção, né? A gente fazer igualzinho, ó. Na sucção não, perdão, pessoal. No recalque. Então, aqui, ó, a gente vai somar essa perda de carga aqui total, né? Que é a singular, mais a distribuída total, né? E aí a gente tem essa perda de carga aqui. Bom, pessoal, aí no final a gente vai colocar aqui, ó, perda de carga, sucção mais recalque. E aí a gente vai somar as perdas, né? As totais. E aí a gente vai guardar esse valor para calcular a altura manométrica depois da bomba, tá? Então aqui a total mais a total, certo? Bom, pessoal, era isso.
né? E espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau, tchau.